Olá, tudo bem? O assunto de agora é um pouco complexo porque é estritamente na área jurídica. E me perguntam em sala de aula, me perguntam pelas redes sociais, as diferenças entre jurisprudência, súmula, acórdão. Então, eu vou tentar explicar aqui para vocês agora, usando o mínimo possível de juridiquês e trazendo exemplos para que você compreenda. Exemplos dentro da nossa vivência aqui na área de saúde e segurança do trabalho, tá certo? Bom, primeiro de tudo, vamos a um conceito simples das divisões do Poder Judiciário e vamos ficar estritamente dentro da Justiça do Trabalho, de como se divide a Justiça do Trabalho e em todo o território nacional, né? E isso é importante para que você entenda os conceitos de jurisprudência, súmula, essa coisa lá da toda, tá? A Justiça do Trabalho, ela se divide em três instâncias, três andares, tá certo? No primeiro andar, lá no térreo, nós temos as varas do trabalho, lá na sua cidade, lá no interior. Dependendo do tamanho da sua cidade, tem uma vara do trabalho, tem duas. E nas capitais de cada estado, nós temos o segundo andar, que são os tribunais regionais do trabalho. Toda a justiça do trabalho ela é dividida em tribunais regionais. Cada estado é uma região, cada estado tem um tribunal, tá certo? O primeiro andar, as varas do trabalho. O segundo andar, os tribunais regionais nas capitais. E o terceiro e último andar da Justiça do Trabalho é o TST, lá em Brasília, Tribunal Superior do Trabalho, tá certo? Muito bem. Então, vamos ao primeiro conceito, que é o de sentença. Sentença pura e simples. O juiz do trabalho, depois de ouvir as partes, ouvir as testemunhas, pegou todas as provas, ele vai dar a sua decisão. E a decisão do juiz da vara do trabalho, aquela lá do primeiro andar, chamamos de sentença, tá certo? E essa sentença pode ser favorável ao empregado, aí nós dizemos sentença de procedência, quando é favorável ao empregado. Sentença de improcedência, quando é desfavorável ao empregado. Quando o empregado perde a ação, ok? Muito bem. Acontece que quando alguém perde uma ação aqui no primeiro andar, aquela pessoa que perdeu a ação, se foi o empregado, se foi a empresa, aquele que perde entra com o recurso. Nós chamamos em direito do recurso ordinário. E esse recurso vai para o segundo andar. Lá no segundo andar, no tribunal, aquele que fica nas capitais, quem vai analisar aquela sentença do juiz lá da vara do trabalho, aqui no tribunal, é formado por desembargadores. São turmas de desembargadores que vão receber aquele recurso de quem perdeu lá embaixo e vão tomar uma decisão. Se o juiz lá da sua cidade estava certo ou estava errado na sua sentença. E essa decisão aqui do Tribunal Regional, esse nas capitais, a essa decisão, mantendo ou modificando a sentença do juiz lá de baixo, nós chamamos de acórdão, tá? Acórdão, com acento agudo no O, acórdão. Você não fica acordão, né? Então, é acórdão, é a decisão dos desembargadores nos tribunais regionais, tá certo? Agora, vamos complicar um pouquinho mais. Jurisprudência. O que é a jurisprudência?
A jurisprudência, ela acontece aqui no segundo andar para cima. Sabe como? Vamos pensar assim. Lá numa cidade do interior da Bahia, um juiz do trabalho entendeu que o empregado, para ter o direito ao adicional de insalubridade por riscos biológicos, não precisa ficar exposto de forma contínua e permanente. Ok? O juiz entendeu assim. Se você olhar lá no anexo 14 da NR15, diz lá que a exposição tem que ser contínua e permanente, que o empregado tem que estar exposto ao risco biológico o dia inteiro, todos os dias, né? Aí o juiz lá do interior da Bahia, ele entendeu que não precisa ficar o dia inteiro, que mesmo uma exposição intermitente lhe dá o direito. Muito bem. Aí um outro juiz de uma outra cidade pensa o contrário. Um terceiro juiz pensa igual àquele primeiro. Aí um juiz de uma outra cidade, lá da Bahia também, pensa diferente do primeiro. E assim começa a haver uma divergência, né? Um juiz pensa de um jeito, outro pensa de outro. Um pensa de um jeito e outro pensa de outro. E todas essas ações, todas essas decisões vão parar no tribunal esse do segundo andar. E aí, lá no tribunal, os desembargadores decidem pacificar essas divergências e dizem assim: aqui na Bahia, para o empregado ter o direito, há necessidade da exposição ser contínua e permanente, conforme está lá no anexo 14. Então, o Tribunal da Bahia criou uma jurisprudência pacificando essas divergências. Então, jurisprudência são as decisões dos tribunais superiores do segundo andar, pacificando as divergências, os desentendimentos diferentes que havia sobre uma determinada matéria. Tá certo? Muito bem. Jurisprudência, então, resumindo, é o entendimento de um tribunal superior sobre um determinado assunto divergente. E agora, vamos partir para a súmula. A súmula também é um tipo de jurisprudência. A súmula é uma jurisprudência que a gente pode dizer que é uma evolução da lei. Pega-se uma lei existente e melhora o seu entendimento a favor da sociedade. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo muito simples. Lá nos riscos biológicos, nós temos assim, que tem direito ao adicional de insalubridade em grau máximo o trabalhador que manipula lixo urbano. Está lá no anexo 14 da NR15. E era muito comum empregadas domésticas entrarem com ação pedindo o direito do adicional de insalubridade com base nesse item do anexo 14, do lixo. Ah, nós movimentamos lixo, então temos o direito. E o juiz sempre dava sentença de improcedência, dizendo que o empregado não tinha o direito, a empregada doméstica, né, não tinha o direito manipulando lixo doméstico, porque a previsão lá no anexo 14 da NR15 era somente para trabalhadores envolvidos com lixo urbano. Os garis, né, esses que catam lixo na cidade. Pois bem, lá no sul do país, um dia, um advogado convenceu a um juiz, no caso de um trabalhador, de uma trabalhadora, que exercia atividades de limpeza nos alojamentos de uma grande construtora. Esse alojamento
ali habitavam centenas de trabalhadores, centenas de pessoas. E essa senhora, o serviço dela era todos os dias fazer a limpeza dos banheiros. E o advogado dessa senhora, numa ação trabalhista, convenceu o juiz de que aquela senhora, ela, embora não fosse uma gari, não estivesse catando os lixos das casas, o lixo urbano, ela também não podia ser considerada como uma empregada doméstica. A sua atividade de limpar os banheiros ia além de uma atividade doméstica. E o juiz entendeu, é verdade. Então, o juiz deu uma sentença garantindo a essa senhora, a reclamante, o direito de insalubridade por analogia ao disposto no anexo 14 da NR15. Disse o juiz, de fato, não é doméstico, mas se aproxima mais do caso do lixo urbano. E deu procedência ao pedido, ou seja, a empregada ganhou a ação. E aí, com isso, logo adiante, numa outra cidade, um outro advogado usou dos mesmos argumentos para uma outra reclamante que trabalhava num shopping da cidade, fazendo a limpeza dos banheiros. E o juiz daquela cidade, ouvindo o advogado que citou aquele primeiro caso, o juiz de outra cidade também entendeu igual àquele anterior e deu sentença de procedência. Aí vamos pensar que um juiz, um advogado lá de Amazonas, lá do Amazonas, o advogado leu a notícia e entrou com uma ação de uma empregada que trabalhava numa indústria, limpando o banheiro, com grande movimentação de pessoas. E assim, essas ações foram pipocando em diversos lugares. Aí, vamos supor, o tribunal lá do Mato Grosso decidiu, hipótese, tá? Decidiu que não tem o direito. Aí o tribunal lá de Minas Gerais disse, não, tem o direito. E começou a haver divergência. Alguns juízes lá das varas diziam que há procedência e outros improcedência. O tribunal de algum estado dizia que sim, de outro estado dizia que não. E todas essas questões foram para onde? No terceiro andar. Lá em Brasília, o TST, um dia os ministros sentaram, discutiram o assunto e concluíram que, de fato, a pessoa que exerce atividade de limpeza em locais de grande circulação de pessoas tem o direito ao adicional de insalubridade por analogia ao anexo 14 da NR15. E o Tribunal Superior, o TST, quando pacificou essas divergências entre os tribunais regionais de todos os estados, o TST evoluiu na lei, modificou o entendimento da lei mais favorável ao empregado, e aí, nesses casos, quando há uma pacificação da jurisprudência de todos os tribunais dos outros estados, um dizendo sim, um dizendo não, o TST, quando pacifica isso, nós damos o nome de súmula. E, nesse caso, nós temos, então, uma súmula, né, que pacificou e hoje tem-se o entendimento de que todas as pessoas que trabalham em condições análogas a lixo urbano, na limpeza de locais com grande circulação de pessoas, têm o direito ao adicional de insalubridade pelo entendimento da súmula 448 do TST, ok? Entendidas as diferenças de sentença, acórdão, jurisprudência e súmula? Muito bem. Qualquer dúvida, mande um e-mail aqui para mim, tá certo? Valeu, tchau.